Olá, amiga Estratégia Concursos. Sou o professor Newton Carvalho. Vou falar um pouco aqui para vocês nesta aula o que a gente tem visto lá no PDF, que é a questão das alterações fisiológicas resultantes da atividade física. Primeiramente, vamos aí fazer uma diferença entre atividade física e exercício físico, e também eu vou falar um pouco sobre a aptidão física, tá ok? Primeiro, atividade física. O que é que seria a atividade física? Muitas pessoas fazem essa confusão entre atividade física e exercício físico. Atividade física seria toda e qualquer atividade que gere aí um gasto calórico, ou que gaste um gasto energético, né, no caso. Então, se você fez qualquer atividade, seja ela atividade doméstica, atividade recreativa, atividade de lazer, você vai estar fazendo uma atividade física. Essa atividade ela não precisa ser planejada, ela não precisa ser sistematizada e estruturada. Então você vai ter atividade física, um gasto qualquer que seja diferente do gasto de repouso. Se você tem um gasto acima do gasto de repouso, e aí essa atividade física ela pode ser dividida em leve, moderada e vigorosa. Então, a depender desses níveis de atividade, você vai ter um gasto energético diferenciado daquilo que você tinha em repouso. Já o exercício físico, alguns autores dizem que é uma forma de atividade física. Então, se você tem o exercício físico, que é uma atividade estruturada, sistematizada, planejada, visando um objetivo de longo prazo, visando aí um objetivo, um planejamento que você fez para alcançar um objetivo, seja ele perda de massa corporal, seja resistência, seja ou uma melhoria cardiorrespiratória. Então, o exercício físico é quando você planeja, é quando você estrutura o seu planejamento para chegar naquele objetivo. E atividade física não. Qualquer atividade que você venha fazer e que tenha um gasto energético maior, você vai estar fazendo atividade física. O exercício físico também ele vai variar de acordo com a intensidade. Você pode ter intensidade leve, moderada e vigorosa. Para fazer essa distinção aí, vamos buscar também dividir o exercício físico em aeróbio ou aeróbico e anaeróbico. Seria aí, bem de forma rasa, você vai encontrar de forma mais profunda lá no PDF, seria a participação ou não do oxigênio para gerar energia. Seria uma associação com o sistema metabólico, ou seja, com o metabolismo de geração de energia. Se esse metabolismo vai ser por via aeróbica ou anaeróbica. E aí vai fazer o exercício ser anaeróbico ou aeróbico. Então, só para a gente entender que existem esses dois tipos de exercício. Já um outro conceito que se aglutina a esses dois seria o de aptidão física. O que seria aptidão física? É um atributo biológico, é uma capacidade de realizar determinada atividade especializada. Então, se uma pessoa, vamos dizer assim, exemplo para a gente tentar entender aqui, é filho de um nadador profissional, e de uma nadadora profissional, ele pode ter atributos biológicos, genéticos, que facilitem a prática desse esporte lá na frente. Então, ele tem um atributo, ele tem uma capacidade maior para exercer aquele exercício. Então, vamos lá. Visto esses três conceitos de atividade física, exercício físico e aptidão física, vamos ver como é que ele se comporta durante o exercício. As alterações fisiológicas, elas são diversas. A gente pode citar aqui três mais importantes, que seria da frequência cardíaca, do débito cardíaco e da pressão arterial. Só para, antes de a gente adentrar nisso aí, eu quero fazer aqui uma diferenciação que tem caído em prova, vocês vão ver uma questão lá no PDF que eu coloquei. Perguntas falando sobre quais são as alterações fisiológicas decorrentes ou resultantes da atividade física e quais são as alterações fisiológicas que uma pessoa tem se ela pratica a atividade física de forma regular. Então, são conceitos diferentes que na hora da prova isso vai implicar na sua decisão de resposta. Então, perceba, existe uma alteração fisiológica durante a atividade física. E existem benefícios fisiológicos ou anatomofisiológicos que são provenientes da prática crônica ou da prática regular de atividade física ou exercício físico. Tomemos aqui exercício físico e atividade física, já que vocês já sabem o conceito.
eu vou estar intercalando entre esses dois, e quando eu me referir a um, você já sabe o que é que a gente está dizendo. Então, o que a gente vai ver aqui é durante a atividade física. Ah, professor, você pode dar um exemplo de algum benefício que é decorrente da prática regular de atividade física? Sim, você tem aí aumento da melhoria cardiorrespiratória e metabólica, a sua capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio e nutrientes. Você tem um maior controle da frequência cardíaca, um maior controle, você pode ter até uma diminuição da frequência cardíaca, um controle da pressão arterial, uma melhor densidade óssea, entre outros, uma melhor força muscular, entre outros exemplos que a gente pode citar aqui. Isso é de benefício que a atividade física regular vai trazer. O que vamos tratar aqui é, durante a atividade física, quais são as alterações fisiológicas que ocorrem ali no momento da atividade física. Primeiro, nós vamos falar aqui de 3 conceitos, depois a gente vai fazer uma correlação deles na prática de atividade física. Então você tem a frequência cardíaca, que seria o número de batimentos por minuto. Essa frequência cardíaca de repouso para uma pessoa treinada seria de 70 a 75 batimentos por minuto. Então a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos por minuto. Isso pode chegar até 200 batimentos por minuto, a depender aí da intensidade, que seja ela leve, moderada ou vigorosa. Então sempre vai depender da intensidade. Nada é uma receita de bolo. Costumo dizer que a educação física é brincar com os conceitos, é brincar com as cargas, né? Se você tem uma atividade moderada, leve, vigorosa, vão ter efeitos diferentes um para o outro. Então você vai ter, primeiro, frequência cardíaca, já falei, débito cardíaco. O que seria o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue circulando no seu corpo naquele momento. Seria a quantidade ou a capacidade que o seu corpo tem de ofertar oxigênio, de ofertar nutrientes a toda a demanda que você está tendo naquele momento. Uma demanda de atividade física, ou seja, em repouso. Então, o débito cardíaco em repouso, você tem uma média de 4 a 6 litros de sangue por minuto, ali correndo nas suas artérias, correndo ali no seu corpo. Em repouso, eu preciso de alguns nutrientes, uma capacidade de oxigênio mínima, uma capacidade de oxigenar a musculatura mínima. Então, eu não preciso estar com esse débito cardíaco tão aumentado. E isso também vai ter uma relação que a gente vai ver lá na frente. Aí a gente vai ter também um aumento desse débito cardíaco, aí a depender do tipo de atividade, da intensidade, até 40 litros de sangue. Mas como assim? O seu corpo ele pode aumentar a capacidade de débito cardíaco até 40 litros, ou seja, sair de 6 para 40 litros, a depender da intensidade e do seu nível de treinamento também. Um outro conceito que a gente vai falar aqui também é pressão arterial. O que é pressão arterial? Se você tem um calibre, né? Um calibre de uma artéria, você vai ter ali sangue correndo dentro dessa artéria. Esse sangue ele vai exercer uma resistência na parede da artéria. Então, se você tem uma resistência na parede da artéria, você tem uma pressão arterial. Aí, se ela vai ser uma resistência alta ou baixa, vai dizer se a pressão vai estar alta ou se a pressão vai estar baixa. Dando um exemplo aqui bem rimoso, seria como se você tivesse aqui uma mangueira correndo água e você tapasse a frente, né, a saída de água dessa mangueira. A pressão lá dentro ela vai aumentar, é a força sobre determinada área que vai exigir uma pressão maior. Essa pressão ela pode ser dividida aí em pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. O que seria a sistólica? A sistólica é quando o coração está fazendo uma contração, ou seja, uma sístole, ou seja, quando está havendo a expulsão do sangue do coração para as artérias. E a diástole é o momento em que o coração está em relaxamento. Então você tem uma pressão arterial sistólica e você tem uma pressão arterial diastólica. A pressão arterial sistólica em repouso seria de 120 milímetros de mercúrio. Já a pressão arterial diastólica seria ali de 60 a 80 milímetros de mercúrio em repouso. Essa pressão também ela pode aumentar, ela vai aumentar com o exercício físico, ela pode aumentar aí a depender da intensidade do exercício. Então, vamos lá. Já que a gente já está falando aqui de pressão arterial, vamos ver como é que a pressão arterial ela se comporta na prática do exercício físico, ou seja, durante a atividade física, durante o exercício físico. Então, no primeiro momento, a pessoa, vamos considerar aqui que a pessoa está fazendo uma corrida.
ok? O nosso exemplo aqui para as 3 variáveis vai ser a corrida. Então, numa corrida, quando você inicia a corrida, você inicia esse exercício, essa atividade, você vai ter um aumento, logo no primeiro momento, no início, você vai ter um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque você vai ter um aumento de volume de sangue correndo por dentro da artéria. Então você vai ter um aumento da pressão arterial no início. Lá para o final, no meio para o final do exercício, a depender da intensidade, você vai ter uma estabilização da pressão arterial. Ou seja, a pressão arterial ela vai se manter ali num patamar. Por quê? Existem alguns mecanismos de vasodilatação do vaso. Então, se o calibre da artéria ele vai aumentar, ou seja, se vai haver uma vasodilatação, ou seja, a pressão que aquele sangue vai exercer na parede da artéria vai ser menor. Então, se vai ser menor, você vai ter uma pressão ali estabilizada ou até diminuir um pouco, a depender da intensidade do exercício. Ok, vamos para o débito cardíaco, né? No exercício físico, você vai aumentar a quantidade de volume de sangue, ou seja, volume sanguíneo ou volume sistólico, que é a quantidade de sangue que vai sair do seu coração para poder fazer com que todos os músculos, todos os órgãos e músculos sejam ofertados com nutrientes, com oxigênio. Então esse sangue ele tem que chegar em todos os lugares a depender da demanda desses locais. Então se eu estou fazendo um exercício de corrida, a demanda maior por sangue vai ser nos membros inferiores. Então se eu tenho uma demanda maior por sangue nos membros inferiores, você vai ter um maior débito cardíaco para poder oferecer nutrientes, para poder oferecer oxigênio para essa parte da musculatura. Então vai haver também um aumento de acordo com a intensidade do débito cardíaco, ou seja, da quantidade de sangue circulando pelo seu corpo. E por último, para a gente fechar aqui, a frequência cardíaca. Como é que essa frequência cardíaca ela vai aumentar? Então a frequência cardíaca existe aí uma relação neuromuscular, o músculo do miocárdio. Você tem a inervação por nervos simpáticos e parasimpáticos que vai acionar esse sistema, mandando mais estímulos, jogando mais adrenalina, jogando mais hormônio em cima dos nódulos aqui do coração, atrial ou ventricular. E aí a frequência, ou seja, os batimentos do músculo cardíaco, seja o miocárdio, a quantidade de contrações dele vai aumentar para poder oferecer um maior volume sistólico, ou seja, um maior volume sanguíneo, para poder aumentar o débito cardíaco, que consequentemente vai aumentar também a pressão arterial, que é a resistência desse sangue na parede da artéria. Então, a frequência cardíaca, vamos dizer assim, é o puxador, ou seja, é quem inicia esse processo de aumento do volume sanguíneo, do volume sistólico, do débito cardíaco e da pressão arterial. Então vejamos, amigos, se você tem aí uma situação de atividade física, seja ela leve, moderada ou vigorosa, você vai ter um aumento dessa quantidade de sangue, dessa quantidade de sangue correndo pelo corpo, e vai ter também um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estamos no fórum. Um abraço.